Algumas pessoas vieram aqui no meu canal perguntarem para mim o que eu achei do novo programa Mais Médicos que foi proposto pelo governo Bolsonaro. E para que nós possamos entender, para que vocês possam entender esse novo programa Mais Médicos, é necessário que vocês entendam o contexto da medicina e principalmente da distribuição da mão de obra médica no território nacional. No Brasil, nós temos uma quantidade adequada de médicos, só que, infelizmente, essa mão de obra ela não é distribuída de maneira igual no nosso território. E existe um problema que as pessoas elas acham que a diferença da mão de obra médica ela só ocorre da capital para o interior. Então, na capital nós temos uma quantidade maior de médicos e no interior não. Só que mesmo nos grandes centros urbanos, como por exemplo São Paulo, nós temos uma carência de médicos na periferia das cidades. Então, da cidade de São Paulo no caso. Então não é apenas uma questão de má distribuição no território nacional da capital para o interior. De fato, há essa má distribuição, só que também nas periferias das cidades nós também temos essa má distribuição. Isso não é um problema exclusivo do Brasil. Vários países do mundo, para não dizer todos os países, eles têm um problema com a sua mão de obra médica. Eles têm um problema grave de distribuição médica no seu território, ao longo do seu território. A Holanda, por exemplo, é um país muito pequeno e tem problemas sim com a distribuição da mão de obra médica. Alguns vilarejos, algumas regiões mais afastadas também carecem de mão de obra médica para suas populações locais. Então isso não é um problema somente do Brasil, tá bom? Vários países, para não dizer todos os países, também sofrem com essa má distribuição médica ao longo do seu território. No Brasil, esse é um problema histórico. Nós já tivemos várias tentativas de tentar resolver, contornar esse problema. Uma das primeiras tentativas que tiveram um grande impacto ocorreram lá nos anos 60, entre 64 e 68, nos governos militares. O Brasil tinha uma carência de mão de obra, de todo tipo, de médicos, engenheiros, enfim. E aí o que o governo militar fez? O governo militar em 64 dobrou a quantidade de vagas nas faculdades, incluindo as faculdades de medicina. Então nós tivemos uma quantidade dobrada de vagas nas faculdades de medicina, com a justificativa de nós tínhamos que combater a má distribuição médica no território nacional, que isso acabava prejudicando o desenvolvimento nacional. Então nós conseguimos dobrar a quantidade de vagas, e aí nós começamos também, entre 64 e 68, uma expansão da carreira médica, uma expansão das faculdades de medicina pela via privada, acompanhando também a reforma universitária, lá de 1968, onde o Brasil deixa de ter a sua expansão no ensino superior pela via pública e você passa a ter prioritariamente pela via privada. Isso para o governo ele é bom porque ele mantém o orçamento, você não precisa mais gastar dinheiro com as universidades, você consegue melhorar os seus índices educacionais, porque a iniciativa privada acaba recebendo essas pessoas, acaba recebendo esses alunos que não conseguiram ser absorvidos pela via pública, e você consegue manter ali o seu superávit primário estabilizado, atendendo a pressões de investidores externos e também do FMI. Só que mesmo com essa maior oferta de vagas na década de 60, que começou a ter a partir da década de 60, o problema ele continuou existindo. Até a promulgação do programa Mais Médicos em 2013, em outubro de 2013, onde você começa a ter um incentivo à abertura de mais cursos de medicina. Então, desde 2014, Mais Médicos foi promulgado em outubro de 2013. Então, desde 2014 até o fim de 2018, nós tivemos mais de 100 novas faculdades, mais de 120 novas faculdades de medicina. Então, praticamente um terço das faculdades de medicina, elas abriram elas abriram após a promulgação da Lei dos Mais Médicos, ou seja, a partir de 2014. E é claro que agora as primeiras turmas elas vão se formar, as primeiras turmas do programa Mais Médicos, que abriu em 2014, das faculdades que abriram em 2014, elas vão se formar agora. Então o programa Mais Médicos, ele basicamente está inserindo a profissão médica no Brasil no contexto do capitalismo, porque o capitalismo ele só funciona com excedentes. Eu preciso ter mão de obra excedente, porque assim eu, como empregador, eu consigo barganhar mais com os meus empregados. Então, olha, esse é o meu salário, você não quer? Eu posso te mandar embora e contratar outra pessoa. Então, basicamente, é o que vai começar a ocorrer com a profissão médica no Brasil por conta do programa Mais Médicos. Porque o que vai acontecer? Os grandes centros urbanos, eles são polos atratores para o médico recém-formado ou para a carreira médica. Isso por conta dos programas de residência. Então, o médico ele sai de uma região periférica, ele sai do interior e acaba indo para os grandes centros, buscar a residência, buscar a sua especialização, porque o médico ele se forma como clínico geral e depois, com a residência, ele acaba tendo uma especialização, cardiologista, um ortopedista, otorrino, oftalmo, enfim. Então ele busca na residência
uma especialização, porque assim ele vai conseguir ganhar mais dinheiro no futuro da sua carreira. Então, o médico especialista ele consegue ter oportunidades melhores de emprego. E aí o que acontece? Como os grandes centros eles são polos atratores, então o médico, mesmo ele formado no interior, ele acaba migrando para uma região central, para uma capital, para uma região metropolitana para fazer a sua residência e ali ele acaba se fixando. Porque o médico, imagina, ele chega, o médico, a médica, chega ali por volta dos 25 anos, jovem, tudo bem que está no programa de residência, mas consegue dar um plantão aqui ou ali, tem um bom salário, então ele é jovem, médico, tem um status social elevado, vai ficar por 2 anos ali num grande centro urbano, 2 a 3 anos, que é o prazo do programa de residência, ele vai para Gandaia. Ele e ela vão para Gandaia e, eventualmente, numa dessas baladas da noite, numa dessas saídas, acaba encontrando alguém, acaba juntando, namorando, casando e acaba se estabelecendo nessa área central, nessa área dos grandes centros urbanos. Então, apesar do médico ele se formar numa área periférica, se formar no interior, ele vai para a capital para fazer a sua residência e ele acaba não voltando para o interior. Então, há um represamento desses médicos nos grandes centros urbanos. O que o Mais Médicos quer fazer? Ele quer fazer um derramamento. Então, imagine o seguinte, você tem um copo em cima de uma mesa e aí você começa a encher esse copo. Esse copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo até no ponto que ele transborda. Ele começa a transbordar e a água começa a se espraiar, primeiramente para o entorno ali do copo e depois até ocupar toda a mesa. Esse é o objetivo dos Mais Médicos. Inserir os médicos nessa ótica capitalista, nessa vertente capitalista do excedente. Então é o seguinte, olha, não vai ter emprego para todos os médicos nas regiões centrais, nas regiões metropolitanas, nos grandes centros urbanos, então o médico eventualmente vai ter que acabar indo para uma região do interior, mesmo após a sua residência. E a residência é tão forte que no começo do ano nós tivemos a abertura de vagas para o programa Mais Médicos, várias vagas acabaram sendo ocupadas, só que muitos desses médicos recém-formados desistiram. Por quê? Eles desistiram do programa Mais Médicos porque eles passaram no programa de residência. E essa era uma falha do programa Mais Médicos, porque o programa Mais Médicos ele não garantia a vaga da residência, diferentemente do serviço militar. Muitos médicos recém-formados eles passavam no programa de residência e iam trabalhar no Exército. Só que quando o médico trabalha no Exército, ele ficava com a vaga da residência garantida. Então ele terminava o Exército e voltava para fazer a residência. Então a residência é um dos problemas. Outro problema da concentração do médico. Ele se adapta no grande centro urbano, aí depois para voltar para o interior fica difícil, porque ele está estabelecido, ele e ela já estão estabelecidos, até com namorado, namoradas, muitas vezes eles até casam. E muitas pessoas elas acham que essa dificuldade do médico voltar para a região do interior ou ir trabalhar no interior é só uma questão pecuniária, é só uma questão salarial. Também é, mas é muito mais complexo do que isso. O salário é um fator importante? Podemos dizer que sim, mas ele não sei se ele é um fator primário. Eu vou dizer para você que não é. Porque muitos locais eles oferecem bons salários para os médicos, salários até mesmo que ultrapassam os 30 mil reais. Só que o médico vai trabalhar nessa região, ele ganha o primeiro mês, ganha o segundo mês, o terceiro, no quarto mês, no quinto ele já não começa a ganhar. Então o prefeito ele traz o médico para trabalhar naquela cidade e depois ele não paga, então fica difícil. Outro problema é relacionado ao trabalho. Falta muito, o médico não tem uma estrutura mínima necessária para atender o paciente. E eu não estou nem falando de ultrassom, de raio-x e ressonância magnética. O que eu falo é de luva, gases, seringa, agulha, elementos básicos que eu possa prover um bom atendimento para aquele meu paciente. Então isso também dificulta a fixação do médico nessas regiões mais isoladas. Agora nós temos outros problemas que são questões não pecuniárias. Vamos supor que o médico, eu sou médico, sou casado com uma advogada e eu vou trabalhar nessa região, uma região no interior. Eu posso ter emprego, mas e o meu cônjuge? Ou como o Sérgio Moro fala, cônjuge? Eu preciso ter também oportunidade de trabalho para eu deslocar a minha família. Eu preciso que aquela cidade ela consiga comportar eu transferir a minha família. Então muitas vezes o médico ele tem um emprego, mas ele não consegue prover, a cidade não consegue prover um cargo, um emprego, um posto de trabalho para a esposa, para o esposo do médico. Então essa também é uma dificuldade. Outras questões, oportunidade de lazer. O dinheiro, gente, ele só tem valor se eu consigo gastar. Se eu tenho muito dinheiro e não consigo gastar, o dinheiro não vale de nada. Então muitas das cidades não têm outras opções, não tem opções de lazer, não tem opções de trabalho para o cônjuge do médico e da médica. Então isso dificulta, então tudo isso cria dificuldades, cria empecilhos para a fixação do médico nessas regiões. Perceba que esse problema é um problema muito complexo. Por que os médicos cubanos eles deram certo? Porque o médico cubano ele era um intercambista. Ele vinha, ele se fixava, ele ficava um tempinho lá e depois ele voltava para a sua cidade, ele voltava para Cuba. E Cuba exportava o médico. A exportação médica é uma política de exportação de Cuba. Ela exporta medicina, ela exporta medicamentos, exporta médicos. Então esse médico ele já sabe que ele vai para aquele país, vai ficar um pouquinho e depois voltar.
diferente do médico que ele iria ter que se fixar. E agora nós temos esse novo programa Mais Médicos. E esse programa Mais Médicos, do Bolsonaro, ele tenta estabelecer e resolver justamente esse problema da fixação do médico. É claro que agora, com essa quantidade maior de faculdades de medicina, as primeiras escolas que abriram depois de 2014 vão começar a formar profissionais agora, nós vamos ter mais profissionais e os cubanos eles já estão excluídos desse novo programa Mais Médicos porque não vai precisar mais. Nós vamos ter muitos profissionais, a oferta de mão de obra médica vai ser muito grande no nosso país. E o Bolsonaro vai tentar resolver os problemas de fixação com esse novo programa Mais Médicos. Eu lamento desapontar vocês que esperavam que eu fosse fazer uma crítica a esse programa do Bolsonaro, mas ele é um bom programa, ele tem potencial para resolver esse problema. E eu gostaria de trazer aqui para vocês uma análise, uma entrevista bem rápida aqui do professor Mário Schaeffer. O professor Mário Schaeffer, ele aqui na reportagem que está na UOL, falam que ele é biólogo. Na verdade, o Mário Schaeffer não é biólogo, falam que ele é médico. Na verdade, ele não é médico, ele é biólogo. Eu conheço o professor Mário Schaeffer pessoalmente. Ele esteve na minha banca de doutorado, ele esteve na minha banca de qualificação. Eu conheço ele, ele é o principal especialista em má distribuição médica hoje no Brasil. Ele faz tem um estudo chamado demografia médica. Hoje ele e o professor Mário Dalpós, que também é um professor da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eles são os dois principais especialistas no assunto e eu espero que também no futuro eu possa ser, porque essa é a minha linha de pesquisa. Eu estive com o professor, coincidentemente, eu estive essa semana com o professor Mário Dalpós, no Rio de Janeiro, por isso que alguns vídeos meus, se vocês verem, o cenário é um pouco diferente, porque eu estava no hotel, justamente conversando, teve um seminário lá no Rio de Janeiro sobre custos em educação médica, eu estava lá participando. Mas olha só o que está sendo proposto nesse novo programa do Bolsonaro. O programa planeja abrir 18 mil vagas e promete aos médicos um plano de carreira que eles podem receber até 21 mil no primeiro ano de atuação, com a promessa de ganho de até 31 mil ao longo do tempo. Os valores são muito superiores ao que era pago aos profissionais dos mais médicos que tinham bolsa de 11.800 reais e ajuda de custo. E aí o professor Schaeffer ele fala: como há agora muitos novos médicos formados nas escolas privadas abertas nos últimos anos, talvez eles tenham interesse em ocupar as vagas nos municípios em trocas dessas vantagens. Então esse é o grande problema. O grande problema é a fixação do médico. Talvez com esse programa do Bolsonaro ele tenha o efeito necessário para fixar o médico lá. Porque é um bom salário e você tem um plano de carreira. O grande problema é a residência, mas aí esse plano do Bolsonaro ele tenta resolver esse problema. Olha só, onde está aqui. Schaeffer diz, no entanto, que para garantir a fixação desses médicos será preciso testar se as 3 novidades serão de fato atrativas, como espera o governo. Bolsa formação de valor maior que o atual, possibilidade de se tornar especialista sem cursar a residência médica e a possibilidade de entrar na carreira, contrato por CLT após 2 anos. O grande problema, gente, para fixação é a residência médica. O governo ele poderia simplesmente tentar garantir a vaga da residência médica se o médico estivesse nos mais médicos. Então é bom porque é um salário alto, então o médico ele conseguiria nesse primeiro ano fazer o pé de meia, depois ele terminaria e iria fazer o programa de residência. Seria um plano muito bom, mas esse plano do governo ele também é um plano interessante, porque ele busca fixar as pessoas, fixar o médico fixar o médico naquela região. E eu concordo com o professor Mário Schaeffer. Se ele estiver me vendo, um abraço, professor. Depois tem que mandar aquele artigo, né? Mas vamos lá. Eu endosso o que o Mário Schaeffer falou, porque precisa ser um teste, precisa testar. Existe o potencial? Existe. Isso vai ocorrer? Não sabemos. Vai ter que ter o teste para ver se o programa Mais Médicos agora vai conseguir fixar as pessoas, fixar o médico nessas áreas mais isoladas. Eu acredito que haja essa possibilidade, o programa tem potencial para isso, e agora, mais do que isso, nós temos muita mão de obra médica que vai começar a se formar agora, como eu falei para vocês. Nós abrimos mais de 120 faculdades, 120 novos cursos de medicina a partir de 2014. Então nós vamos ter uma mão de obra muito grande e essas pessoas já não vão mais conseguir trabalhar nos grandes centros urbanos. Eles vão ter que ir para regiões periféricas e aí, juntamente com esse programa do Bolsonaro, talvez seja possível conseguir fixar os médicos nessas áreas isoladas. Como eu falei, talvez você estivesse esperando que eu criticasse o programa do Bolsonaro, mas é um programa, aparentemente é um bom programa, ele tem potencial para resolver esse problema, agora nós precisamos ver se de fato esse é um problema histórico do Brasil, nós temos que ver se de fato esse problema vai ser resolvido com essas práticas novas agora desses mais médicos pelo Brasil. Vamos esperar, vamos ver os próximos desdobramentos. Nós temos que esperar para ver se à medida que as vagas forem sendo preenchidas, se os médicos eles vão se manter ali após a abertura dos programas de residência. Eu acredito que esse programa tem potencial, mas nós temos que esperar o programa começar a rodar. Mas o que você acha? Você gostou desse programa Mais Médicos? Você teve médicos
cubanos na sua região, deixe aqui nos comentários, me siga no Twitter, @profleooficial, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conheça para que a gente possa fortalecer essa nossa corrente aqui do canal do Professor Leonardo, e até um próximo vídeo.